Olá, alunos do sétimo ano, sejam todos bem-vindos ao terceiro bimestre. Estamos aqui para mais uma aula de redação. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre o gênero textual biografia. Durante a aula nós falaremos sobre a definição do gênero, a etimologia da palavra, a intencionalidade do gênero textual, a estrutura, as tipologias textuais, os tipos de biografias e o contexto de circulação delas. Então, o que vem a ser uma biografia? É um documento escrito que conta a vida de uma determinada pessoa, respeitando a ordem cronológica. Na biografia devem constar datas, lugares, pessoas e acontecimentos marcantes da vida do biografado. Biografar é contar a história da vida de alguém. Então, o gênero biografia, a palavra biografia, quanto à sua etimologia, bio significa vida e grafia estudo. É uma mistura entre o jornalismo e a literatura e história em que se relata a vida de uma pessoa, enfatizando apenas os principais fatos e acontecimentos da vida do biografado. Ela é uma narrativa onde os fatos eles precisam ser totalmente reais. A história pode ser contada em ordem cronológica, do nascimento até a morte do biografado, caso ele já tenha falecido, ou através de temas, amores, derrotas, traumas, sucesso, em ordem aleatória ou em ordem psicológica, como nós falamos em redação. Pode ser um romance escrito, pode ser filmado, pode ser documentado ou dramatizado. Também pode vir em forma de cordel, repente, poema, letra de música, entre outros gêneros. Conhecer a biografia de uma personalidade permite entender um pouco melhor o tempo em que ela viveu, o que ela fez para ser famosa ou como ela alcançou sucesso. Atos que podem servir de exemplo como que ela fez e que você jamais faria, né? Ou seja, analisar a vida. As principais características do gênero biografia são informações quanto ao nome da pessoa, data, local de seu nascimento, fatos importantes da vida dessa pessoa serão colocados à tona, texto narrado em terceira pessoa, uso frequente de pronomes pessoais e pronomes possessivos, predomínio de verbos no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. E aí, nesse caso, se achar necessário, você pode, utilizar os dois, pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. O relato dos fatos no texto biográfico, ele vai aparecer frequentemente pontuado de lembranças, porém o compromisso de dizer a verdade. Lembranças de quê? Lembranças da passagem de momentos vividos pelo biografado, momentos importantes. Então, o biografado é, em geral, uma pessoa importante, uma pessoa famosa, cuja vida e a obra têm interesse, ou seja, a população tem interesse em saber. Então, no caso, aí aparece uma figura ilustre do meio brasileiro, da sociedade brasileira, já falecida, a Hebe Camargo, onde nós temos a biografia da Hebe Camargo, uma pessoa que foi importante no meio da mídia nacional. Então, os textos biográficos, eles são marcados pela narração e seguem a ordem cronológica, ou seja, os acontecimentos seguem numa escala linear dos acontecimentos da vida dessa pessoa. Então, a biografia tradicional ela é escrita em terceira pessoa, como já foi adiantado, e se trata de uma história contada por um escritor que não participa dos eventos narrados, ou seja, é um narrador observador. A narração biográfica ela costuma apresentar a informalidade linguística, principalmente naquelas biografias narradas em terceira pessoa, onde se busca apresentar o relato totalmente objetivo. Além da linguagem verbal, a biografia pode apresentar outros textos, como imagens do autor, imagens de fases da vida do biografado ou de documentos que comprovem algo sobre o biografado. As tipologias textuais nas biografias. A biografia ela vai apresentar a predominância do texto narrativo, pois é um discurso em que se relata acontecimentos vividos pelo biografado. Entretanto, é possível que outros tipos de textos possam aparecer, até porque dentro de todo texto narrativo
há uma sequência descritiva. Então nós podemos encontrar descrição, nós podemos encontrar texto expositivo explicando algo e também podemos encontrar sequências argumentativas. Então essa mescla, essa mistura de tipologias, elas têm o objetivo de servir ao propósito de organizar melhor o texto e apresentar melhor a sequência de vida do biografado. Os tipos de biografia. O texto biográfico ele pode ser classificado em 3 principais tipos: biografia, autobiografia e mini-biografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos se ater à biografia, que é aquele texto que conta a vida de uma pessoa, como nós já estamos caracterizando. A autobiografia é uma biografia escrita pelo próprio autor. E a mini-biografia é um resumo biográfico para um material específico como parte de livros, servindo como apresentação do autor. Então nós temos aqui um exemplo, resumo da biografia da Cecília Meirelles. Ocupação, poetisa. Data de nascimento, 7/11/1901. Data da morte da poetisa, 9/11/64. Então, diante do avanço tecnológico, do crescimento, a biografia ela passou a tomar novas formas, principalmente as chamadas mini-biografias, que é comum nós encontrarmos nas redes sociais. Assim, nós encontramos a biografia em livros, sites de internet, jornais, revistas, blogs, redes sociais, que são os suportes por onde elas veiculam. E assim nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.